Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão. A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez trazendo o assunto referente à Escola Dominical, referente à próxima aula. E nós estamos estudando um tema muito importante para a Igreja do Senhor nos dias atuais, onde nós estamos abordando temas da modernidade, da sociedade de então, dos dias atuais, como a sociedade está se comportando e como se deve agora reagir, agir, se comportar a Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos estudando a revista do terceiro trimestre de 2023, comentada pelo nosso querido pastor Douglas Batista, que tem como título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E a lição que nós estaremos abordando é a lição de número 8, onde será ministrado aos irmãos na igreja, na congregação, onde os professores terão a oportunidade de abordar sobre o tema. O título da lição é Transgênero, que transrealidade é essa? Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra, dias difíceis que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo para buscar a sua igreja. E nós, como cristãos, devemos nos posicionar mediante a palavra de Deus, mediante o ensinamento de Cristo, o que nós devemos fazer nestes últimos dias, já que está tendo uma grande oposição, ou podemos dizer uma grande perseguição aos cristãos, à Igreja do Senhor aqui na face da terra. E para nós, a nossa realidade atual, nós estamos vivendo dias difíceis, A igreja, aos poucos, está sendo cercada, e precisamos mostrar a realidade, a verdade da palavra de Deus. Então, a lição que será estudada, abordada, ela tem como texto áureo Gênesis capítulo 2, versículo 24, que fala: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O texto bíblico escolhido, pelo querido amado pastor Douglas Batista, que é o comentarista desta revista, desta lição, ele traz como texto base bíblico para ser lido na sala de aula Gênesis capítulo 1, ou seja, capítulo 2, versículo 7, e depois do versículo 18 ao 25, onde os irmãos estarão participando com os demais alunos na sala de aula. A introdução desta lição, ela nos diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 24, e, no entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. As últimas duas lições que nós estivemos estudando, nós estudamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica e também estivemos estudando sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, onde nós aprendemos um pouco mais sobre a questão das ideologias, Ideologia de gênero, como por exemplo, foi a que foi mais comentada nas lições,
Embora que essa ideologia ela é baseada em muitas outras ideologias, que podemos dizer ideologias progressistas ou de esquerda, ou ideologias que vieram, né, do próprio criador dela, né, como Karl Marx, né, que formulou a doutrina dessas ideologias, da onde fundamenta-se também a questão do socialismo e a questão do comunismo, né, que vieram através deste homem, Karl Marx, né, e o Friedrich Engels, né, baseado também nos pensamentos ideológicos de Destruit de Tracy, né, que foi o primeiro a formular a questão da ideologia. Daí surgiu-se o que? A ideologia comunista, a ideologia das lutas de classe, aonde uma classe deve se impor, deve se lutar contra a classe que, entre aspas, eles dizem que são opressoras. E assim foram surgindo outras ideologias nefastas baseadas nessas ideologias, né? Como, por exemplo, a luta dos sexos, né? Na questão da mulher tentar se libertar da questão do machismo, que eles dizem que é opressor, que é isso, que é aquilo, e que a mulher precisa se libertar da questão do machismo, que a mulher deve ser livre para fazer o que bem quer da sua vida, né, como na questão também de expor a sua própria sexualidade. Daí então entra-se as questões ideológicas e entre elas a ideologia de gênero. Mas a ideologia de gênero, ela também tem como base o transgênero, né, onde nós vamos estudar nesta lição. O primeiro tópico da lição, porque a lição ela é dividida em 3 tópicos, né, sendo que o tópico 1 é compreendendo o pensamento da transgeneridade. Depois vem o tópico 2, que é reafirmando a visão bíblica de gênero. E depois vem o tópico 3, onde fala sobre os efeitos da ideologia de gênero. Sendo que no tópico 1, a gente vai aprender sobre o que é o transgênero ou transgeneridade, o que é que isso significa, o que é que a igreja deve saber a respeito destes assuntos que são modernos e que fazem parte da sociedade atual, né, dos dias atuais, em que o homem, a cada dia que se passa, ele quer se modernizar, ele quer se transformar, ele quer estar sempre em constante evolução no pensamento humano, né? Ele quer estar sempre em constante evolução e para isso ele vai se desvaindo e vai se afastando das coisas principais, daquelas que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Então, no primeiro subtópico fala sobre identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. É algo que nós aprendemos desde cedo, né? Ou quando nós estudamos, né? Nós aprendemos que existe o gênero. Qual gênero? Gênero masculino e gênero feminino, onde distingue-se o homem e a mulher, aquilo que já foi estabelecido pelo próprio Criador quando Deus fez o homem. Mas houve uma grande revolução, né, na década de 70, como diz o próprio comentarista da lição, que na década de 1970, as feministas, né, fomentadas pela ideologia feminista, né, podemos citar, já foi citado até na aula passada, como Simone de Beauvoir, né, como a própria ideologia, né, dela, onde ela fala sobre a questão da liberdade sexual, que não pode haver aquela opressão, aquela amarração, como já havia falado o próprio Karl Marx, né? Ele diz na própria fundamentação dele do comunismo, né, a respeito da família, onde ele diz que o homem não pode estar apenas limitado ao casamento, apenas limitado ao prazer sexual entre o seu cônjuge, mas no pensamento de Karl Marx, o homem como a mulher tem total liberdade de viver a sua relação sexual com quem quer que seja. Isso fala-se sobre liberdade sexual, né? Então, daí se vê o que? A degeneração da família, né? Que no ponto de vista deles é a família patriarcal, né? A família constituída apenas de homem e de mulher.
mas foi na década de 1970, né, que essa ideologia de transgeneridade, né, ela foi fomentada pelas feministas, aonde elas passaram a usar o termo gênero, né, para distinguir do termo ou da palavra sexo. Porque o gênero antes, né, era só para definir masculino e feminino. Mas a partir da década de 70, as feministas, né, elas criaram ou tomaram este termo gênero para distinguir sobre a questão do sexo, ou seja, sobre a questão biológica do sexo, em que o ser humano ele nasce biologicamente como macho ou biologicamente como fêmea, ou seja, como masculino ou como feminino. Mas a palavra gênero foi tomado para um outro sentido, para tentar desvincular, né, para tentar tirar o sentido principal daquilo que Deus já havia criado, feito, implantado, né, a respeito da sexualidade humana. Porque diz assim, as ciências sociais, não está se falando de ciências biológicas, mas as ciências que estudam o comportamento humano social ou as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Ou seja, eles dizem que a questão da sexualidade, né, na prática da sexualidade, elas devem partir a partir do momento da questão cultural, da questão do que as pessoas querem fazer, do que as pessoas estão implantando culturalmente no meio da sociedade, não por questões anatômicas e biológicas. Por quê? Porque eles querem fazer um tipo de desvio, né, da finalidade principal daquilo que Deus estabeleceu. E toma como argumento o quê? Que uma pessoa ela não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Ou seja, que o homem, né, uma criança que nasce no sexo masculino com o órgão genital masculino ou biologicamente masculino ou macho, né, ele não precisa necessariamente, quando nascer, ele se comportar como aquele sexo que ele nasceu. Ou seja, se ele nasceu homem, se ele quiser, ele não precisa se comportar como homem. Assim também como a mulher. Ela não precisa se comportar como mulher. Então, essa é a definição que as feministas queriam trazer sobre a questão de gênero. Então, eles dizem assim, que o sexo, né? Assim, argumentam que a pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento e alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Neste caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Então você vê qual é a finalidade, né, que estas pessoas estão defendendo, né? Com que finalidade, com que desvio estão levando, né, com que muitos venham a andar de maneira, né, de comportamento diferenciado daquilo que Deus estabeleceu por meio da sua palavra, porque nós entendemos pela palavra de Deus que Deus criou o sexo masculino, Deus criou o sexo feminino, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27, né, que fala que Deus, como diz a própria palavra de Deus, Gênesis 1 e 27, ele nos diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus fez conforme a sua imagem. Conforme a sua imagem, que maneira? Conforme a sua moralidade, conforme como Deus é um ser moral, íntegro, santo. Deus fez com que o homem também se parecesse com ele, moralmente reto, justo, mas que infelizmente foi corrompido pelo pecado.
quando o homem caiu, a sua natureza moral caiu. A sua moralidade foi fragilizada. E nos dias atuais, né, este pensamento, essa ideologia, ela vai tomando mais espaço. Ela vai se ampliando no meio da sociedade, ao ponto das pessoas não se importarem mais, ao ponto de as pessoas acharem normal, achar que isso aí faz parte do dia a dia, é uma coisa comum, que anos atrás isso era visto de uma outra forma, de uma outra maneira diferente, que confrontava os valores, a moralidade das pessoas, que confrontavam a moralidade daqueles, né, que queriam ou que querem andar conforme o que Deus estabeleceu. E isso não é uma questão cultural, mas uma questão estabelecida pelo próprio Deus. Então, o que é transgênero? O que é transgeneridade? Né? A palavra transgeneridade, né, o termo transgeneridade, né, se refere à condição de gênero, em que uma pessoa não se identifica exclusivamente com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. É aquilo que acabei de citar, né? A pessoa nasce macho ou nasce masculino, mas se ele quiser, ele pode crescer, ele pode viver como feminino, como mulher. Ou nasce mulher, mas se quiser, ele pode mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de reger a sua vida como masculino. E isso é a ideia da transgeneridade, do que é ser transgênero. E essa ideia ela também já está adentrando, né, até a própria educação do nosso país, conforme, né, o termo também é citado pelo PCN. O que é o PCN? O PCN é o parâmetro ou os parâmetros curriculares nacionais, né, formulados pelo MEC. Então o próprio PCN, né, que foi criado, que é os parâmetros curriculares do MEC, ele também implementa e coloca dentro do ensino, como por exemplo para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, eles trazem a seguinte definição sobre gênero. Ele diz assim: o conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico, no conceito de gênero, torna-se o desenvolvimento das noções de masculino e feminino como construção social. Eles fazem uma desassociação, ele faz uma separação sobre o que é sexo biologicamente falando, anatomicamente falando, sobre a questão, né, do corpo, né, se a pessoa é masculino ou feminino na questão anatômica, e o sexo com a questão da transgeneridade ou do gênero, aonde a pessoa, a partir das suas próprias ideias ou do seu próprio querer, ele pode construir o seu papel social como masculino ou como feminino. Aquilo que eu expliquei antes, que o homem pode ser mulher e mulher pode ser homem. Essa é uma explicação básica do que é transgeneridade, do que é o transgênero. Então, baseados nesses critérios, os conteúdos de orientação sexual para o ensino fundamental foram organizados em apologia à liberdade sexual. Daí, concluindo um apoio aberto à ideologia de gênero. Então os irmãos podem ver que esse é, né, o que é a transgeneridade e o que é ser transgênero. Os irmãos podem explicar isso na sala de aula. O subtópico 2 fala sobre cisgênero e transgênero. O que é cisgênero? O que é transgênero? Os irmãos podem até perguntar para os alunos, se os alunos sabem sobre este termo. O que é transgênero? O que é que você entende por transgênero? O que é que você entende por cisgênero? A própria revista, né, da Escola Dominical, o nosso comentarista, ele explica, né? Embora que a palavra trans e a palavra cis, né, elas têm uma etimologia. Quais são as etimologias dessas palavras?
elas vêm do latim. Como, por exemplo, a palavra trans, né? A palavra trans, que é usado na palavra transgênero, né? O prefixo trans, né? Significa além de, para além de, ou o outro lado, ou o lado oposto. Este termo é utilizado como um termo guarda-chuva. O que é que significa isso? O termo guarda-chuva é um termo que vai abranger todos os tipos de termos abaixo dele, né? Transgênero, aí daí vem o quê? Transsexual, daí vem o quê? O travestis, aí vem o quê? Os gêneros, na questão de gêneros binários, né? Assexuais e assim por diante. Todos os termos estão abaixo desta palavra, que é um termo geral, se referindo à questão da transgeneridade. Então, transgênero, como diz o próprio comentarista, ele diz o seguinte: transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, classifica a pessoa, não, eu nasci homem, mas eu quero ser mulher. Eu nasci mulher, mas eu quero ser homem. Esse é transgênero. Ele está em desacordo com seu sexo biológico, com seu sexo de nascimento. Então daí vem os demais prefixos ou os demais seguidores das transgeneridades, né, que são existentes nos dias atuais. E o cisgênero, ou outros gostam de chamar de cis-heteronormatividade, né, se diz respeito àquela pessoa que se identifica com o seu sexo anatômico, com o seu sexo biológico, como as pessoas que nasceram homens e se classificam como pessoas do sexo masculino. Eu sou masculino, eu sou homem, porque eu nasci biologicamente como homem. Ou então a questão da mulher, que ela se identifica como mulher de acordo com o seu sexo biológico, de acordo com a sua forma anatômica feminina, o corpo feminino, as características e os trejeitos femininos. Isso se chama de cisgênero ou cis-heteronormatividade, né? Como é mais conhecido, ou um termo que foi criado na década de 90. E depois vem a questão no subtópico 3, os transgênero e a sexualidade, que diz assim: para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero em que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, aí vem as siglas, né? Primeiro, heterossexual. O que é ser um heterossexual? Heterossexual é aquela pessoa que sente atração pelo gênero oposto ou pelo sexo oposto. Como, por exemplo, o homem, naturalmente, assim como Deus criou, ele sente atração pelo sexo feminino, pela mulher. Porque quando Deus criou o homem, Deus depois criou a mulher, para que os dois vivessem juntos um só corpo. Assim também a mulher, ela sente atração biologicamente natural para com o homem. Isso é chamado de heterossexual. E depois vem o homossexual ou homossexualismo. E já parte para uma questão ideológica. Porque quando a atração é pelo mesmo gênero ou pelo mesmo sexo, porque aqui vai adentrar outras questões, além da questão do sexo, né? Ainda entra a questão do gênero, né? Bem mais, vamos dizer assim, mais complicado de entender, mas que dá para entender. Quando se fala sobre quando a atração é pelo mesmo gênero. Aqui não está dizendo pelo mesmo sexo. Porque dentro deste gênero pode também ter duas modalidades. E também a questão, né, do bissexual,
que é quando a pessoa é atraída por ambos os gêneros, ou por ambos os sexos, masculino ou feminino. E pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se identificam como não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. E desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre seu sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero, ela transita livremente em todo tipo de relação sexual. Daí surge aquele conjunto de letras, né, bem conhecido, tanto na comunidade que já pratica, né, como também podemos, né, saber sobre ela nos dias atuais, no meio da sociedade, no meio da mídia, né, no meio da convivência social. Nós aprendemos também sobre esta questão, que são as siglas que identificam, né, os transgêneros, né, a transgeneridade, que é a sigla conhecida como LGBTQIAPN+, que eu vou agora explicar para os irmãos, e os irmãos podem até pegar e anotar e depois ver com a sala de aula, para ver se os irmãos estão por dentro, né, destas siglas. A sigla é LGBTQIAPN+. Aonde nós vamos começar pela primeira letra. A letra L significa lésbicas, que são as mulheres que sentem atração sexual ou romântica por pessoas do mesmo gênero. Quando fala do mesmo gênero, né, não está falando do sexo biológico propriamente. Pode estar até se referindo ao sexo biológico, mas aqui está se referindo à questão de gênero, que pode ser mulher ou pode ser homem que se identifica com mulher. Então, é como se diz aqui, sente atração sexual romântica por pessoas do mesmo gênero, que pode ser mulheres ou feminino. Assim como gays, que são homens que sentem atração sexual romântica por pessoas do mesmo gênero, que pode ser homens ou masculino, né? Essa questão de diferenciação de homem e masculino ou masculino, né, é uma ideologia de uma mulher chamada Judith Butler, né, que é considerado uma feminista, né? Ela também criou, né, essa diferenciação de termos, né, sobre a questão de sexo e gênero, onde fala que a pessoa pode ter atração por sexo e por generalidade, né? E também tem as bissexuais, que são pessoas de ambos os gêneros que sentem atração sexual tanto por gênero masculino, que são homens, ou feminino, que são também mulheres, né? E o queer, que é a letra Q. O queer aí, né, são pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividades impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros, sem necessariamente concordar com os tais rótulos. Esse queer aí, né, não está se referindo à questão da relação sexual, mas a questão de pessoas que usam, né, essa transitoriedade de gênero para questões de arte, de vestimentas, né, onde o homem, né, ele pode ser um queer ou um transformista, onde ele vai se vestir ou se vai se comportar como mulher, sem necessariamente ele ser mulher ou ser feminino, ou ter trejeito feminino, apenas por comportamentos de artes ou de apresentações, né? Isso é o que deu para mim entender nas minhas pesquisas. Se alguém tiver algo a querer corrigir, pode escrever aí, irmão. Pode fazer estas observações. A outra letra, né, que a gente tem também o significado dela é a letra I, que é intersexuais. Está relacionado às características sexuais biológicas diferente da orientação sexual ou da identidade de gênero. Ou seja, uma pessoa intersexo pode ser hétero, pode ser gay,
pode ser lésbica, bissexual ou assexual e pode se identificar como mulher, homem, ambos ou nenhum. Ela pode ser gay e ao mesmo tempo ela pode não se identificar com nenhum dos sexos ou nenhum dos gêneros e assim por diante. A letra A é uma referência ao grupo dos assexuais, que significa ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual, né? São os assexuais, né? Eles fazem as suas escolhas de ter ou não ter, né? Parcialmente ou condicionalmente ou total a questão da atração sexual. E a letra P significa pansexual, que possui atração sexual por pessoas independentemente do sexo ou gênero das mesmas, né? Depois também vem a letra N, que é não binária, que são pessoas que não se identificam no padrão binário de gênero. A letra I e o mais são os acréscimos de outras identidades. Isso aí são os significados das letras, né? Conhecido no meio da ideologia de gênero daqueles que a praticam, mas que servem para o conhecimento dos irmãos, e os irmãos podem até estar passando, né? Conversando, explicando um pouco melhor para os alunos na sala de aula ou para os irmãos na igreja. O terceiro tópico desta lição, né? Ela vai falar, ou seja, o segundo tópico desta lição, ela vai ter por título como reafirmando a visão bíblica de gênero, aonde nós temos três subtópicos, que é o primeiro é a constituição biológica, a constituição moral e a constituição da sexualidade. Na questão da constituição biológica do ser humano, nós sabemos que, como vimos anteriormente, o gênero do corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente criado por Deus. Ou seja, Deus fez macho e fêmea e isso não pode ser mudado. Está lá em Gênesis 1:27, que Deus fez macho e fêmea, a imagem de Deus os criou. Então não há como acrescentar, como modificar estas coisas, porque o próprio Deus determinou assim. Nós aprendemos na aula da masculinidade que Deus colocou o homem como a coroa da criação, como liderança sobre as coisas que foram criadas por Deus. A mulher ela foi colocada não numa posição inferior ou secundária, mas como complemento, como ajudadora deste homem. Não de maneira inferior, mas de maneira complementar para cumprir com o propósito de Deus aqui na terra. E sobre essa questão de gênero masculino e feminino, macho e fêmea, que Deus os criou, o próprio Jesus Cristo ele ratificou este formato lá em Marcos capítulo 10 e o versículo 6, quando Jesus ele disse assim: desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. O próprio Jesus ratificou esta verdade sobre a questão da sexualidade humana. A constituição biológica do gênero humano envolve principalmente as características sexuais primárias, né, que são aquelas que mostram, né, que são aquelas que são relacionadas aos órgãos reprodutores, e também pelas características secundárias, que são aquelas, né, que são físicas, bem como as diferenças hormonais e cromossômicas, que nós sabemos que o homem, né, na sua constituição corporal, né, biologicamente, ele tem um cromossomo ou ele tem cromossomos diferentes da mulher, assim também como a mulher é diferente do homem, tanto na questão hormonial, né, na questão das diferenças hormonais, como se diz, este homem é diferente da mulher. O próprio escritor da revista, né, ele nos diz assim: por isso, no plano divino, né, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Neste caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características
orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que a criação divina, que na criação divina, os cromossomos sexuais, né, XY, determinam o sexo masculino e os XX determinam, né, os cromossomos do sexo feminino, que no caso é a fêmea. Então Deus fez diferenciação do sexo e com propósito. Nós vamos ver bem mais adiante que Deus fez todas estas coisas com propósito. Então essas diferenças biológicas são responsáveis pelas características sexuais e específicas pela capacidade reprodutiva de cada sexo. Ou seja, o homem por si só ou com relação a outro do mesmo gênero, sexo, ele não pode fazer, né, a geração, ele não pode procriar, ele não pode dar continuidade a uma geração. Assim também como a mulher, sem este hormônio ou sem a participação, né, do homem, ela também não tem como fazer a continuação ou a perpetuação da raça humana, do ser humano, porque um complementa o outro. Tanto o homem como a mulher, um depende do outro para dar continuidade às gerações. O subtópico 2 fala sobre a constituição moral do ser humano, ou seja, a constituição moral. Como diz o próprio comentarista, o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Esta constituição moral, ela se refere ao conjunto de princípios e valores que moldam o comportamento ético de uma pessoa. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança moral, porém o pecado corrompeu a moralidade do ser humano, conforme o versículo que eu já citei, e conforme também o capítulo 6 de Gênesis e o versículo 5, que nos diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e os pensamentos do seu coração era má continuamente. O homem pecou contra Deus e a sua moralidade corrompida fez ele ser um homem constantemente mau, né, andando na contramão da vontade divina. Então, moralmente, o homem está corrompido, se não for a graça e a misericórdia de Deus que lhe alcance, conforme Romanos 3:23, né? Que não há um justo sequer, porque todos pecaram. Paulo nos diz isso na sua carta aos Romanos 3:23. Ele nos fala assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com essa moralidade corrompida, o ser humano entrou pelo caminho da imoralidade em todos os aspectos, principalmente ao relacionado à sua questão do sexo e a sexualidade. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, como diz o próprio apóstolo Paulo, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Está escrito lá em Coríntios, capítulo 6, o versículo 18. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Onde Paulo fala sobre a questão da imoralidade. É claro que esta imoralidade ela está envolvida, né, sobre a questão do culto, né, dos ídolos, mas Paulo estava enfatizando a questão da impureza corporal, como está escrito em 1 Coríntios 6
e 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmo. Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mesmo com essa moralidade corrompida, mesmo o homem estando inclinado a pecar contra Deus, a praticar tudo aquilo que é contrário à vontade do soberano Deus, do eterno Deus, mas o homem, dentro da sua fraqueza, do seu pecado, ele ainda possui o senso da moralidade. Porque o ser humano, ele permanece com o senso da moralidade impregnada em sua essência. O que ele é, o que lhe dá a capacidade de discernimento à medida que vai se desenvolvendo desde o seu nascimento até a sua morte. Ou seja, o homem, ele é mau ou tem a inclinação para praticar aquilo que é mau, aquilo que é errado, aquilo que é contraditório ou que é pecado contra Deus, mas ele tem no seu senso, na sua subconsciência, a noção ou a sensibilidade do que é certo e do que é errado. Por isso, no plano divino, ele deixou recursos para que o ser humano possa recuperar a sua moralidade, conforme especificada nas Sagradas Escrituras. O subtópico 3 fala sobre a questão da constituição da sexualidade, que ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher, conforme Gênesis 2:24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino de sexualidade e da reprodução, conforme Mateus capítulo 19, versículo 4 e 6, que os irmãos podem estar solicitando que os alunos leiam na sala de aula, O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca de realização conjugal e na procriação da espécie, conforme Eclesiastes 9:9 e Salmos capítulo 127, versículo de 3 a 5. Então a sexualidade do ser humano tem a ver com o relacionamento sexual conforme idealizado pelo Criador nos seguintes princípios. Primeiro, praticado dentro do casamento, na forma heterossexual e monogâmica. Também para a satisfação conjunta entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie, conforme Eclesiastes, aquilo que eu já citei, Então os irmãos podem estar abordando, que Deus criou e fez, o sexo masculino e o feminino com objetividade, para que pudesse então o homem cumprir com seu papel definido por Deus juntamente com a sua esposa na obra da criação. O terceiro subtópico fala sobre efeitos da ideologia de transgênero ou consequências da ideologia transgênero. Então, o primeiro subtópico fala sobre depreciação da heterossexualidade. O que é depreciação? O termo depreciação, no dicionário significa desvalorização da qualidade, desvalorização da importância, desprezo, menosprezo e desqualificação. Ou seja, depreciação da heterossexualidade significa desprezo à heterossexualidade, ou a heteronormatividade, como é também chamada, como questão de doutrinamento, como eles dizem que é uma doutrinação da heterossexualidade. Então, a heterossexualidade
que é o modelo bíblico da sexualidade estabelecida por Deus, né, começou a ser depreciada e desconstruída pela ideologia transgênero da seguinte forma. Primeiro, na década de 90, né, eles criaram a teoria usando o termo heteronormatividade, que se trata de um termo doutrinador e normatizador, aquilo que eu falei antes, que obriga as pessoas a se relacionarem sexualmente apenas entre homem e mulher, apenas com pessoas de sexo oposto. Por exemplo, o homem só pode se relacionar com a mulher só pode se relacionar com o homem. E isso, para eles que pensam de uma maneira diferente, isso parte para uma questão doutrinária, uma questão de doutrinação, que eles chamam não apenas de heterossexualidade, mas de heteronormatividade. A ideia aqui é criticar e acusar os heterossexuais de preconceito, discriminações ou discriminadores e transfóbicos que queriam impor um comportamento sexual que eles não adotam e não aceitam correto ou moral. Era uma maneira de eles tentarem contrapor ou de fazerem acusações para aqueles que seguem o modelo que foi estabelecido por Deus, o modelo da heterossexualidade. O segundo subtópico fala sobre a construção de narrativas, né? Você sabe que para cada coisa, né, que queira ser estabelecida, né, ou que queiram estabelecer, né, sempre há alguém que queira construir narrativas para que seja estabelecida algo, para que seja alcançado algum propósito. Sempre são criadas narrativas com um propósito, com uma finalidade, como diz o nosso comentarista. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. E então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. E isso, né, às vezes chega até o extremo, ao ponto de que eles querem passar todo este procedimento até mesmo para aqueles que ainda não têm entendimento para isso, que são os jovens, adolescentes e até mesmo as crianças. Eles querem passar, né, fazer com que elas tenham também acesso a este tipo de conteúdo, de cultura, de procedimentos, até procedimentos médicos, né, no caso procedimentos hormonais e assim por diante, né? A própria, vamos dizer assim, questão de saúde pública é debatida neste assunto, né, pelos órgãos do governo. Então, na busca desta aceitação e de desconstrução do gênero conforme estabelecido por Deus, os militantes da ideologia transgênero criaram as seguintes narrativas. Primeiro, a identidade de gênero deve sobrepor os aspectos biológicos. Segundo, para solucionar este problema é necessário terapia hormonal e cirúrgica no redirecionamento sexual, como a questão das cirurgias de resignação sexual, onde, né, uma pessoa, né, como foram falado, a primeira fala sobre a identidade de gênero, a segunda vai falar sobre a solucionar esse problema com a intervenção cirúrgica ou a intervenção hormonal, né, como eu estava falando antes, né, sobre a questão da resignação sexual, onde o órgão genital é transformado no órgão em que a pessoa deseja, se no caso ele é do sexo masculino, né, ele que se identifica como no gênero feminino, ele pode transformar o seu órgão sexual masculino em um órgão, né, feminino, ou seja, eles mexem, né, na questão anatômica, biológica do ser humano através de uma cirurgia que eles chamam de cirurgia de resignação sexual, né?
aonde eles mexem naquilo que foi criado por Deus, na questão do homem, aonde ele pega um órgão genital masculino e transforma ou tenta transformar no órgão sexual feminino, embora que não vai ter a mesma função biológica, mas na questão sexual eles tentam fazer da mesma forma e assim vice-versa, né? E a terceira narrativa é que divulgam a ideia de nascimento no corpo errado. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas se dizerem, né, que nasceram no corpo errado, né? Onde elas dizem, não, eu não sei por que eu nasci neste corpo. Eu sou assim biologicamente, mas genericamente, conforme o meu gênero, eu não sou assim. Eu sou do comportamento tal. Então eu nasci no corpo errado. E o terceiro subtópico, né, fala sobre a questão da linguagem neutra, que é outra coisa que também está sendo muito debatida e querendo ser levado a ser implantado no meio da sociedade na questão da língua, né, na questão do idioma, na questão da fala, da comunicação, né, de um determinado povo, como por exemplo aqui na nossa língua portuguesa brasileira, a linguagem neutra, conhecida como linguagem inclusiva, né, com objetividade de evitar exclusão de pessoas com base na sua identidade de gênero, sexualidade ou outros aspectos de identidade. A linguagem se baseia na utilização de palavras e termos inclusivos, principalmente na escrita, visando que todas as pessoas sejam tratadas sem distinção de gênero, né? Eles tentam evitar a questão do sexo, né? Na questão do gênero sexual, que a gente utiliza, né? Masculino, feminino, as palavras masculinas e as palavras femininas, né? Que eles fazem ou querem introduzir uma linguagem neutra, né, modificando, né, essa questão da sexualidade nos termos, nas palavras do idioma. Como, por exemplo, ao invés de dizer dele ou dela, é utilizada a palavra delo. Ou ele e ela é trocado por elo. E todos e todas trocado pela palavra todes, né? E há aqueles que escrevem assim, e há muitos daqueles que ainda para introduzir, englobar todos de uma vez só, né? Trocam a vogal por uma consoante, né? A letra X. Da mesma forma, evita-se palavras com conotações de gênero como homem e mulher, e usa-se os termos mais inclusivos, que são pessoas e indivíduos. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar, né, a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e U, A e O, na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Isaías, capítulo 5 e o versículo 21. Os irmãos podem estar analisando esse texto. Eu vou ler aqui, né, para fazer o fechamento e a conclusão desta lição. Isaías capítulo 5, versículo 21, que nos diz assim: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Fazendo a conclusão desta lição, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e biológica divinamente instituída, ou seja, estabelecida por Deus. Aquilo que aprendemos no início, Deus fez macho e fêmea. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual, ou seja, masculino
e feminino. Ao término da criação, né, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era tudo muito bom. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se com o transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Grave bem, né, este pensamento bíblico baseado nas Escrituras Sagradas, que muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Porque o próprio Jesus disse isso, que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará, conforme Mateus capítulo 24 e o versículo 35, que os irmãos podem estar aplicando na sala de aula e junto aprendendo com os amados irmãos para a glória de Deus. Que os irmãos também possam, né, trazer também, baseado nestes vídeos que eu estou fazendo, os irmãos possam trazer novidades, os irmãos possam fazer comentários, que os irmãos possam também nos ajudar com as críticas que eu posso até ver se são críticas construtivas ou não, mas estou aqui para aceitar a opinião dos irmãos, que os irmãos possam também curtir e seguir a minha página, o meu canal, e assim estar compartilhando com os demais irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que os irmãos possam nos apresentar em oração, para que nós possamos estar sempre fazendo a toda semana este vídeo em que nós estaremos debatendo, estudando, meditando e também participando com os irmãos nas escolas bíblicas dominicais. E assim, a paz do Senhor para todos os irmãos e professores e conhecedores da palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem Mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão